Bom dia, Matheus. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal do estúdio também. É uma honra é minha, né, de estar aqui. É um prazer imenso. E é isso, acho que o papel do educador, independente da idade, é se propor a ajudar, se propor a transformar, independente do ciclo que ele esteja, né? Independente do se ele está na comunicação, nas ciências políticas como seu filho, né? Na área da saúde, aonde ele estiver, ele tem essa missão de propor mudança, propor transformação e reflexão, e acho que é isso que a gente vai fazer aqui hoje, né? Eu tenho 29, eu vou quase fazer 30 agora, daqui 2 meses estou com 30. Rapaz, você está muito velho, cara. É, tô cansado já. É, Adamar, 29 anos o caboclo aí, ó. Nossa, eu acho que assim, eu sempre fui uma criança comunicativa, acho que por isso que eu fui também para a área da comunicação. Gostava muito de brincar na rua, jogava bastante futebol, né, aquelas coisas. Meu pai é um outro rubro-negro, não o seu rubro-negro, ele é flamenguista. Então eu lembro bastante ele me levando no parque, na rua, com a bola no pé e com a camiseta do Flamengo para jogar e brincar. E isso acho que marcou bastante todos os domingos, por exemplo, da minha vida ali como infância. Então fico muito feliz em lembrar também dessas coisas. Então, na adolescência, eu fui atleta de futebol, eu cheguei a ser atleta profissional. Então, na adolescência, ali, a partir dos 12, 13 anos, eu já vivia para isso, né? Já treinava o dia inteiro, já tinha contratos profissionais ali, né? Não profissionais, que é a partir dos 16, mas já tinha os contratos federados nos clubes aqui de Curitiba, né? Passei por eles. Então, assim, a minha adolescência, eu acabei focando totalmente no esporte, e foi assim até eu ser profissional e até parar de ser profissional, né? Daí fui estudar para carreira acadêmica para virar professor como sou hoje. Mas cheguei a ser profissional de futebol, então acho que a adolescência de um atleta ela é muito diferente da adolescência de um adolescente comum, digamos assim. Então eu tive essas diferenças ali com os meus amigos, por exemplo, e assim. Pois não, você... Exato. Aí, quando eu parei de jogar, eu fui fazer faculdade. Meu pai já era publicitário, né? Sempre trabalhou com comunicação, então eu tinha um apreço por isso e fui fazer faculdade de marketing. Inclusive, fiz na Uninter. Então, desde aluno, eu sou da Uninter. E aí, acabei conhecendo, hoje que é o meu chefe, professor Aquiles, e eu falei para ele, meu desejo é ser professor. Eu acho que essa relação do professor com um aluno, ou até de um treinador com o seu atleta, é uma relação muito íntima e é uma relação transformadora. E era o meu sonho fazer isso. E aí ele falou, então vai por esse caminho aqui, quem sabe uma hora surge uma oportunidade. Então eu fui fui formado em marketing, abri a minha agência de comunicação e marketing e, em paralelo a isso, continuei fazendo as pós, né, as especializações, gestão de mídias sociais, gestão comercial, marketing digital. E numa dessas oportunidades saiu um edital na Uninter, e aí mandaram para mim lá por e-mail, e eu falei, vamos tentar. E aí, graças a Deus, eu passei lá em toda a questão seletiva e deu certo, e acabei caindo nos cursos que eu fiz, né, que são os cursos de marketing. Então eu sou muito feliz, assim, eu sou suspeito até para falar da nossa universidade, porque eu sou filho dela, digamos assim. E é pago ainda, mas... Não, 100%, 100%. Quando a gente faz o que a gente ama, é uma outra vida. Quem tem a oportunidade de fazer isso, se agarre com isso. Olha, esse ponto, ele é um ponto muito importante da gente debater hoje. Por quê? Porque essa é uma falsa sensação que a gente tem. E isso, ano passado, por exemplo, eu li 5 livros de psicólogos e psiquiatras falando sobre esses assuntos neurológicos, da gente ter essa sensação de que tudo é para ontem. Se alguém mandou uma mensagem no WhatsApp, a notificação piscou, você tem que olhar, você tem que responder. E isso é uma falsa sensação. Porque, na verdade, o cérebro humano, digamos assim, biologicamente, ele continua evoluindo, digamos assim, se desenvolvendo, na mesma velocidade que acontecia há 50, 60, 70 anos atrás. Ele não mudou biologicamente. O que mudou foi o mundo ao nosso redor. Então, quando a gente tem essa sensação de que, meu Deus, se eu não estiver trabalhando 10 horas por dia, 12 horas por dia, eu tô perdendo para a concorrência. É melhor eu não cuidar da minha saúde, mas eu fazer um trabalho a mais, né? Na comunicação a gente chama de job, né? A gente faz um trabalho a mais, porque daí eu preciso botar esse dinheiro para dentro, eu preciso correr. Eu, com 30 anos, agora eu já estou desesperado, porque já sou ultrapassado, porque eu já não sou essa geração Z. Essas sensações são sensações falsas. E isso
acontece com, obviamente, toda a globalização, toda essa questão de informação, mas principalmente por causa das redes sociais. Isso é inegável. Com o advento das redes sociais dentro dos smartphones, que foi a partir de 2010, mais ou menos, foi aí que teve essa questão de, tipo, eu não estou mais sozinho. Aonde eu vou, eu tenho o meu celular, e aonde eu vou, eu tenho que estar conectado com as outras pessoas que não somos nós, né? Então, enquanto eu estou conversando com vocês, eu ainda tinha que estar conversando com outras pessoas aqui no meu WhatsApp, no meu Instagram, no meu TikTok e assim por diante. Mas, na verdade, não tem problema nenhum você demorar 1 hora, 2 horas, 3 horas para responder uma mensagem no WhatsApp e falar: estava em reunião, estava numa entrevista, estava no meu trabalho, estava treinando, estava dormindo, estava descansando, almoçando. Não tem problema nenhum, sabe? E isso, muitos, como eu falei, né, muitos cientistas falam sobre isso, e é isso que vem levando a gente nesse dia a dia caótico, acelerado, que não tem bônus nenhum, para falar bem a verdade. Assim, mas eu produzo mais e aí eu consigo avançar mais na minha carreira. Sim, mas por quanto tempo você consegue fazer isso? Por 3 anos até você ter um burnout? Será que você não conseguiria fazer isso por 10 anos se fosse de uma maneira mais saudável? E são essas questões que a gente pode abrir também. Olha, essa necessidade de produção, por exemplo, e hoje a gente tem muita gente, principalmente psicólogos, falando sobre produtividade tóxica. É justamente isso, eu exigir de você e eu exigir de mim uma produtividade que não cabe no meu dia, né? Que não cabe no meu dia. Aquele negócio, né, que você tem que acordar 3 horas da manhã, tomar um banho gelado e, né, um suplemento, treino e aí depois já uma reunião, porque senão você não serve para nada, senão você não tem como ser alguém na vida. Isso afeta as nossas relações sociais, né? Se você está tão preocupado com isso, como é que será que está a tua casa? Isso afeta o nosso trabalho também, porque você está tão preocupado em si que você não consegue ver o todo que está acontecendo, mas isso afeta as nossas emoções e sensações. Se você precisa sempre estar um passo à frente do mundo, se você, fazendo essa atividade que nós estamos fazendo aqui nessa entrevista, nessa conversa, a gente já está pensando na nossa próxima atividade, a gente nunca está no agora. E isso gera o quê? Ansiedade. Por isso que, por exemplo, tem um livro que se chama A Geração Ansiosa, de Jonathan Haidt. Ele coloca um estudo feito nos Estados Unidos de adolescentes de 13 a 17 anos, que de 2000 a 2010, em comparativo com 2010 a 2020, em 2010 a 2020, houve um aumento de 188% de internações por automutilação, e isso estava relacionado a crises de ansiedade. Então, assim, essa necessidade de produtividade, de ver as notificações, de postar todo dia, de postar o tempo inteiro. Eu trabalho com isso, eu posto bastante coisa. Eu sempre gosto de comunicar às pessoas o que eu estou fazendo. Mas na hora que isso toma um lugar da minha vida, do meu trabalho, da minha família, isso é uma inversão de valores que a ansiedade é o fato que vai acontecer. Essa é a grande verdade. Então, esse é o primeiro ponto que nós temos, é a ansiedade que está assolando o pessoal, né? Vai bem nessa área, e eu acho que, assim, lógico, não tem receita de bolo, né? Já falou de cozinha aqui, não tem receita de bolo para isso. Mas eu acho que quando você para um tempo e reflete sobre o que realmente é produtivo na tua vida e o que não é, como deveria ser, é o primeiro passo para você entender você mesmo. Então, assim, se o meu problema é ficar 3 horas por dia no TikTok, eu tenho que fazer alguma coisa para me policiar. Se o meu problema é ficar 3 horas por dia na cama sem trabalhar, eu preciso me policiar. Se o meu problema é ficar 16 horas por dia trabalhando e aí eu tô perdendo outras coisas, eu preciso me policiar. Então, cada um vai ter o seu feeling mesmo, a sua sensação do que está sendo danoso para minha vida. Por exemplo, outra situação aqui, né, uma situação prática que também os neurocientistas estão trazendo, na verdade já falavam sobre isso, mas agora é muito mais latente, que é o ócio. A gente não consegue mais ficar sem fazer nada. E isso é um problema para o nosso cérebro. Por exemplo, e eu não estou falando de ficar sem fazer nada, tipo, não, vou fazer um dia que eu não quero falar com ninguém, não vou mexer no celular, vou ficar só vegetando. Tudo bem, pode fazer, não tem problema. Mas é assim, uma vez na semana, você tirar efetivamente 10 minutos para você fazer nada. Para você olhar para o teto. E aí eles começaram a fazer estudos que quem tirava 5 minutos por dia de ócio, 5 minutos, gente, é que na hora do ócio parece muita coisa, mas não é nada. Resolvia muito mais problemas. Então você olha para o teto e de repente você fala, nossa,
É assim que eu vou arrumar a torneira da minha pia lá que tá quebrada. Nossa, era isso que faltava eu falar para minha mãe naquele dia que agora eu preciso dar aquela notícia para ela. É no ócio, que muitas pessoas da comunicação chamam como ócio criativo, que acontece esse tipo de coisa. Então, não tem receita de bolo, mas tem muitas aplicações que você tem que perceber aonde que você está em excesso, seja numa rede social, seja numa produção profissional, seja numa improdutividade profissional, porque também tem isso. Acho que tudo cabe de uma reflexão, que é isso que as pessoas não querem ter tempo. Eu paro para refletir, mas eu já pego meu celular e começo a scrollar ele. Que tal você realmente parar para refletir? E é 5 minutinhos. Isso pode mudar a vida da pessoa mesmo, assim. Com certeza, porque a produtividade, ela não está na velocidade e nem na quantidade. Ela está na qualidade que você vai dar para o seu trabalho. Perfeito. Né? Inclusive, é uma coisa que, né, principalmente ali no período da pandemia, que foi um período caótico e que começaram essas mudanças para tudo digital e tal, eu ficava nessa ansiedade mesmo de eu preciso trabalhar mais horas, eu preciso produzir mais horas. Só que eu fazia muita coisa e não fazia nada direito. Eu era um generalista bem mequetrefe mesmo, assim. Mas aí, com algumas organizações da minha vida e também com esses livros que eu li, essas coisas que eu fui pesquisar, que é um assunto que eu gosto muito de tratar, inclusive, eu percebi que eu poderia, sim, com organização ou com uma organização espontânea, igual você mesmo falou, isso é uma coisa de pessoa para pessoa, eu podia fazer isso. Eu vou ler durante 15 minutos só. É ler durante 15 minutos, se debruce naquela leitura. Eu vou assistir novela. Beleza, naquele período que você estiver assistindo novela, assista a novela, sabe? Então, isso também serve para a competição do mercado. Se você quer trabalhar 8 horas por dia, separe aquelas 8 horas por dia e trabalhe aquelas 8 horas. Separe as atividades. Não, essa aqui é uma reunião que eu tenho hoje às 4. Quando chegar 3h59, deixa o celular, faz a reunião. Aproveite, entregue todo o seu conhecimento técnico, teórico, prático naquela reunião e depois volta ao seu trabalho que você estava fazendo antes. Então, sim, com certeza, é só você ser produtivo de verdade naquele momento. Né? E eu não venho com aqueles papos aqui, não, só trabalhe 2 horas por dia e aí fique rico. Não tô falando disso. Eu tô falando tem esse papo por muito. agora, Exato. Isso eu já tem livro sobre isso. Trabalhe 3 horas por dia e fique rico. Pô, pelo amor de Deus. Daí nós estamos lascados, né? Então nós estamos fazendo alguma coisa muito errada. Mas assim, essa produtividade que é competitiva no mercado é justamente você ser intencional naquele momento. E isso não é sobre tempo, é sobre a entrega do trabalho, que é o que, por exemplo, nós estamos fazendo aqui hoje, entendeu? Então isso é muito valoroso. Sim, eu acho que assim, a gente tem a ideia da humanização, ela é importantíssima para o marketing digital, né? Vamos falar aqui até de números, né? As contas que mais crescem, por exemplo, no Instagram, no TikTok, elas são humanas, ou seja, tem uma pessoa que assume aquela cara daquela conta, mesmo que seja de uma empresa. Você vê da CIMED lá, o dono, ele botou a cara dele na mídia e é assim que ele virou o jogo ali, e assim sucessivamente as coisas acontecem. Aí o que é importante a gente saber? Que agora tem muita coisa de inteligência artificial, então também está sendo isso muito utilizado, né? O que não é um problema, é uma ferramenta, assim como a rede social. A rede social é uma ferramenta, a gente que inverte a ordem e deixa ela tomar conta da nossa vida, mas ela é uma ferramenta, e ela é uma ferramenta que hoje em dia eu não vejo no mercado alguém que possa ser sustentável sem ela, porque ela virou um meio de comunicação, eu sei disso, eu trabalho com isso e dou aula disso. Mas, de novo, se você for intencional no seu trabalho mesmo, nas redes sociais, né, como marketing, como estratégia, como publicidade, você tem como não ser tomado por aquilo, não virar servo, digamos assim, daquela ferramenta e fazer com que você seja referência naquilo. Você não precisa de 10 mil, 20 mil, 50 mil seguidores para ser referência naquilo. Às vezes você tem 1.000 seguidores, mas aquelas 1.000 pessoas, 1.000 pessoas é muita gente, te acompanham, te veem como uma referência, perguntam para você quando tem alguma dúvida sobre aquele assunto que você compartilha, e isso é o suficiente. É o suficiente. As pessoas também ficam nessa, mas isso é o suficiente. Desacelerar, produzir menos. Eu acho que não significam. Essas coisas não significam a mesma coisa, né? Eu acho que vai bem naquela ideia de como você
desacelerar, mas continuar competitivo, né? Se você desacelerar o seu dia, não quer dizer que você vai fazer menos coisa e nem ser menos produtivo. Que foi o que eu falei, se você for intencional nas suas atividades, você, na verdade, será mais produtivo, né? Eu vou citar um exemplo. Tem noite lá que eu tenho 3 aulas para dar em sequência e tal. Se eu ficar pensando em quanto de informação que eu tenho que dar nas 3 aulas, eu vou vomitar informações para aqueles alunos e eles não vão enxugar nada. Agora, se eu falo, não, eu já tenho 3 aulas, eu vou estar cansado na 3ª aula, isso é óbvio. Então, eu vou programar essas 3 aulas de uma maneira que elas se completem e eu vá desacelerando de acordo com elas para chegar na última mais tranquilo, mas aquilo que eu for falar e seja profundo, para que eles captem e eles possam aplicar na carreira deles. Por exemplo, é um exemplo de um professor, mas foi assim que eu consegui entregar uma boa aula de verdade, pelo menos é o que os alunos estão falando, mas é entregar uma boa aula de verdade, porque no começo eu fazia isso. Não, eu tenho esse conteúdo aqui, eu vou esgotar a informação. Isso não necessariamente é produtivo. Perfeito. Eu acho que a gente vai retomar alguns pontos aqui, né, mais práticos, que eu citei, que um deles é o ócio, que a gente conversou legal. Então, assim, você realmente ter um tempo para refletir. E a outra coisa, que daí vai envolver milhões de coisas, que é você fazer uma coisa que você realmente goste de fazer, mesmo que ela não te traga recompensa, sabe? Vou citar um exemplo. Quando eu tinha o meu intervalo ali no meu trabalho da Uninter, eu descia para passear com o cachorro, e enquanto eu estava passeando com o cachorro, ficava no celular já respondendo coisas, às vezes, da família, amigos e tudo mais. E eu percebi que, na verdade, eu não respondia direito às pessoas, não caminhava direito na rua e nem prestava atenção no que o meu cachorro estava fazendo. Então, faz já 1 ano que quando eu vou passear com o meu cachorro... Não, se tivesse doendo, se ele não conseguisse fazer as necessidades, eu não estava nem vendo. Sim. Então, faz 1 ano que todos os dias, quando eu vou passear com o meu cachorro, o meu celular fica dentro de casa. Então, eu vou lá e só passear. Ah, mas é muito simples essa tarefa. Sim, são 15 minutos de uma tarefa muito simples que me tiraram desse frenesi. E a gente sabe que tem muitas empresas que têm essa questão dessa produtividade caótica mesmo. Se a gente vê muitos, como é que eu vou dizer, esses gurus aí da internet que fazem, não, porque na minha empresa só trabalha se você trabalhar sábado, domingo e toda hora, e daí eu fico tipo, tá, legal, você pode escolher isso, mas será que um funcionário deveria escolher isso também? Será que isso faz parte? Então, assim, sem entrar de novo, né, em receita de bolo, eu citaria 2 coisas. Uma, é você realmente ter 5 minutos para fazer nada, nem que seja sentado no trono, né, pessoal? Ou outra coisa é você... Com vontade é uma delícia. Né? Ou você realmente fazer uma coisa que você gosta que não te entregue recompensa, porque você não precisa de recompensa para tudo. Essa é a grande verdade. Tá certo, tá certo. Bom,